Bem-vindos ao Entre Tempos, um espaço de conversa sobre longevidade, cuidado humano e os caminhos de atravessar a vida com mais consciência. Aqui a gente não fala apenas de saúde, a gente fala de tempo, de escolhas, de corpo e de presença. Eu sou Rosângela e hoje recebemos no Entre Tempos o Dr. Paulo Afonso Ney, neurologista e médico do sono, com uma atuação que conecta ciência, comportamento e as decisões que moldam o nosso futuro cognitivo. Professor da Universidade Federal de São Carlos e da Faculdade de Medicina de Jundiaí e coordenador do Departamento Científico de Sono da Academia Brasileira de Neurologia. O Dr. Paulo está na linha de frente das discussões sobre o impacto do sono na saúde cerebral. Sua prática clínica e acadêmica trazem uma visão profunda sobre temas como Alzheimer, apneia do sono e saúde mental. Não apenas no tratamento, mas principalmente na possibilidade de prevenção e mudança na trajetória ao longo da vida. E hoje, além da autoridade que ele representa, é uma conversa especial para mim, porque ele cuida da minha família e é alguém em quem eu confio profundamente pela competência, mas principalmente pela forma humana em que ele exerce a medicina. É uma honra ter você aqui. Eu agradeço duplamente, tanto pela confiança pessoal, Rosângela, quanto pelo convite. Muito honrado em participar e contribuir. Dr. Paulo, eu gostaria de saber o que te levou à neurologia? Olha, essa é uma pergunta bem interessante, porque eu acho que grande parte dos médicos especialistas, né, eles têm um misto de curiosidade na área mesmo, né, por afinidade nas ciências médicas e também um pouco de lado pessoal, né? No meu caso, eu acho que tem um pouco dos dois. Neurologia é muito curioso, é um assunto que eu gosto, porque como professor de neuro, eu tenho ciência que a neurologia, inclusive, ela é uma matéria tão fascinante quanto difícil para os estudantes, né? Os estudantes gostam muito, mas tem uma dificuldade em compreender mecanismos, exame físico, né? Então, talvez esse foi o primeiro desafio. Eu gosto de desafios assim. Eu tive já interesse pelas neurociências desde o primeiro ano de graduação. A gente foi fazer... Na época, a gente estagiava em os antigos sanatórios, né? Então, tinha a questão da saúde mental, os modelos antigos, sim, que não são mais usados hoje de hospitais de saúde mental. E foi me fascinando, então eu sempre transitei, né? Psiquiatria, neurologia, já vi que cirurgia não era minha área, então neurocirurgia eu acho que foi uma das primeiras que eu descartei, mas sempre transitei entre as duas, né? E a neuro, especificamente, tive casos na família neurológicos que me incentivaram, né? Desde AVC, por exemplo, até coisas mais complexas. E eu gosto muito de clínica médica, né? Eu sempre falo para os meus alunos que neurologista é um clínico geral especializado. E a psiquiatria ela é um pouco outro campo, né? Então, tive que optar entre uma das duas, mas eu sou um fã de neurociências em geral. Fantástico, muito fantástico. E em que momento que você decidiu se aprofundar nessa área clínica do sono? O sono é uma área de atuação, né, como você bem disse, ou seja, não é uma especialidade médica, mas você é um especialista que pode atuar em sono, né? Então, não só médicos, mas na medicina a gente tem neurologistas, pneumologistas, cardiologistas, pediatras, etc., otorrinos, né? E o sono sempre teve uma formação muito distante da graduação médica, da residência também. As residências, mesmo de neurologia no país, nem todas têm essa área, né? Eu tive a sorte de, quando eu estava fazendo residência na Unicamp, né, onde eu me graduei e fiz a residência, que uma professora muito amiga, muito querida, que é a professora Tânia Cardoso, né? Sim. Ela estava começando a inaugurar o ambulatório de distúrbios do sono, que ela tinha acabado de também fazer sua especialização na Unifesp. E aí, até por afinidade, até de pessoal com, sim, ela, e também sempre tive muitas perguntas, tanto do meu sono quanto do sono em geral da população. Acabei me interessando, fiz um optativo de um mês, se eu não me engano, na Unifesp, e acabei terminando a residência de neuro, e no ano seguinte entrei no curso regular de um ano mesmo, né? Então, era uma especialização
com bastante carga horária, a gente fazia atendimentos 2 dias por semana, então foi muito interessante. E aí eu fui gostando, é uma área que complementa, a meu ver, minha prática, porque diferente da neurologia, a neurologia é muito hermética, até pelas questões de ser difícil, então a gente só conversa entre a gente, assim, de certa forma. E sono não, até por transitar, por falar com outras especialidades, por falar com outros profissionais não médicos, então físio, fono, psicólogos, TOs, etc., né? Então é uma coisa que eu me sinto útil. Eu acho que tratar sono, a gente vê resultados muito rápidos às vezes, né? Muito mais rápidos que algumas doenças neurológicas, e essa interatividade, multiprofissionalidade que também me interessou. Fantástico. E nós vamos falar bastante sobre a apneia do sono, né? Mas distúrbios do sono são dezenas, né, doutor? Tem Dezenas. A gente tem uma classificação dos distúrbios do sono, que é uma classificação internacional, que está na sua 3ª edição revisada, né? E só de capítulos, a gente tem 6 capítulos. Nossa. Então, a apneia está no capítulo de distúrbios respiratórios, né? A apneia, na verdade, a apneia obstrutiva, porque tem outras apneias. Apneia central, apneia mista. E aí tem o capítulo de insônia, tem das parassonias, que são comportamentos bizarros, tem dos transtornos de movimento, né? Então, tem aí várias entidades, algumas até que ainda não se sabe muito bem aonde classificá-las, que a gente ainda tem dúvidas, porque é uma área nova na medicina. Novo, né? Ela é estudada já há algum tempo, mas assim, popularizou na medicina lá fora a partir dos anos 80, 90, no Brasil esse século. Né? Então, e avançou bastante agora com trabalhos científicos. Né? A gente fica muito feliz de ir em congressos, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, a gente vê quanto que o sono tá hypado no bom sentido, sim, né? Sim. As pessoas estão gostando de falar de sono, tanto a população leiga quanto a médica e da saúde, e tem muitos avanços, né? A própria IA, mais recentemente, ela tem sido quando bem usada, né? Ela tem sido uma ótima aliada no auxílio de diagnósticos, de exames, né? Então, é bem interessante mesmo. Muito bom. E aí, falando um pouquinho do sono como pilar da longevidade, o que o cérebro, de uma forma geral, né? É claro, te ensinou ao longo desse período sobre o envelhecimento? O sono bem dormido, ele é um pilar essencial para a gente retardar o envelhecimento que todo mundo vai estar sujeito, óbvio, né? Infelizmente ou felizmente não somos Sim. imortais, mas dormir bem é tão importante quanto qualquer outra coisa que a gente costuma recomendar, como dieta saudável, exercícios, equilíbrio mental, né? Meditação, técnicas diversas, medicamentosas ou não, né? Estilo de vida em geral. Mas o sono em si eu percebo que ainda é muito pouco lembrado e mencionado. Mesmo o estudante, quando vai no primeiro e segundo ano, ele já aprende a dar recomendações de estilo de vida, né? Às vezes ele até já aprendeu quando era vestibulando. E eles gostam de dar essas recomendações. Eu percebo muitas vezes que eles esquecem de contabilizar o sono. Então, mas fundamental. Só para você ter uma ideia, grosso modo, a gente está falando de apneia, você ter diabetes, e o fato de ter diabetes, né, aumenta mais ou menos 4 vezes o risco de você ter um AVC. Sim. Sabe qual que é o risco que a apneia aumenta de AVC? Não. 4 vezes. E a gente fala 4 vezes, 16 vezes mais de diabetes e não fala de sono. Olha, então, que informação fantástica. Temos que bater nessa tecla. Você trouxe. Importantíssimo. Exatamente. Muito bom. Muito bom mesmo. Mudando só um pouquinho, depois a gente volta novamente para o sono, eu gostaria de falar um pouquinho sobre Alzheimer, demência, e aí eu gostaria de saber um pouquinho se no envelhecimento a demência ela é inevitável. Né? Se qualquer tipo de demência é inevitável, o cérebro ele vai envelhecer de qualquer forma, ou a gente consegue ter algum mecanismo, ou mesmo que seja genético, que consiga chegar numa velhice com esse cérebro saudável. Isso é fundamental, porque existe um envelhecimento até um certo limite saudável, dentro do que a gente considera
esperado e normal de um tecido que envelhece, Sim. porque o cérebro é um tecido, como é o tecido cardíaco, tecido pulmonar, renal, etc. Então ele envelhece, ele muda as características, ele desidrata, as células vão morrendo, né? E tem o agravante de o cérebro ser um tecido que não se replica, né? Então você nasce com o número de neurônios máximo e vai perdendo ao longo da vida, salvo pouquíssimas áreas de exceções. Então, até certo ponto, algum declínio nas funções cognitivas, e aí não é só memória, todo mundo fala de memória, mas é memória, atenção, planejamento, cálculos complexos, linguagem, etc., né? Alguma coisa pode ocorrer de declínio com o passar do tempo, isso, grande parte é genético, sim. É difícil você fazer cálculo, isso é um cálculo que é muito estimado e impreciso, mas estudos aí estimam que 2/3 da nossa chance de adquirir demência com o tempo é genético, né? E 1/3 ambiental. Isso é muito debatível, né? Então não vou falar com verdade absoluta. Mas o declínio que a gente esperaria ser normal no envelhecimento, ele é um declínio que não atrapalha as atividades diárias. Então, às vezes, um exemplo clássico, né? A gente, com o tempo, vai fazer compras e, com o passar do tempo, cada vez mais a gente tem que se fiar numa lista de compras. Isso é uma coisa. Eu sei que eu tenho que levar minha lista, porque minha memória já não é tão boa assim, mas eu consigo ver minha lista, fazer a compra, pagar. Isso é uma coisa. Agora, a pessoa tem que pegar a lista, ela vai para o supermercado, esquece de pegar a lista. Aí no caminho ela se perde, não acha o supermercado ou na volta não sabe voltar para casa. Ela vai, sei lá, foi bancário, por exemplo, né? Mexeu com dinheiro a vida inteira e se atrapalha para calcular troco, né? O caixa volta um troco errado, ele não percebe. A linguagem que ele conversa nessa tarefa é mais pobre, ele esquece nomes. Então, aí você já está tendo um prejuízo diário das atividades básicas, né? E aí a gente caracteriza a demência. Dentre as demências, aí tem várias. A gente fala muito mais do Alzheimer, né? O Alzheimer é um tipo de demência e a gente fala mais porque é o mais prevalente. Sim. Mas existem outras, né? Vascular, demência frontotemporal, de corpos de Levy. Então, mas o Alzheimer acaba sendo mais debatido por ser mais prevalente. Podemos usar esses exemplos que você colocou como sinais de alerta para as famílias? Sim, porque existe um outro ponto também, que as famílias, elas, até pelo instinto humano de você gostar, especialmente dos seus próximos, você quer um pouco proteger essas pessoas, né? Então, é muito comum os adultos mais jovens, parentes eu estou falando de idoso, mas a demência não é exclusiva do idoso, né? Existem casos de pessoas mais jovens, por exemplo, que acho que repercutiu na mídia do Bruce Willis, né? Sim. Que é uma demência frontotemporal, que caracteristicamente ela acontece mais cedo mesmo, aos 40, 50 anos às vezes. Ou o próprio Maurício Bruce, né? A mesma demência, né? Então foram marcantes. Mas a família tenta proteger e relativizar. Então, você percebe às vezes que a família traz, meio que não acreditando de fato que o seu ente está ficando mais dependente, mais incapaz de fazer algumas coisas, né? E às vezes é muito comum você começar a entrevistar, fazendo anamnese com o paciente, e você aplicar escalas de memória e outras funções, e aí o familiar às vezes fica assustado, fala, nossa, eu não sabia que ele estava nesse nível, né? Eu posso me colocar nesse exemplo, doutor, porque o doutor Paulo é médico do meu pai, né? E o diagnóstico, inclusive, foi você que fez há vários anos atrás. E para mim, até hoje, né? Faz mais de 10 anos que meu pai tem Alzheimer, mas um dos momentos mais difíceis foi que eu estava presente nesse momento do teste e aí cai a ficha. Exato. A ficha caiu do tamanho, da profundidade do problema que a gente estava deixando passar. É muito chocante. Acho que foi um dos e você não está sozinha, assim. Não é muito recente, mas eu lembro de um vídeo que circulou na TV da Irene Ravache, que é uma atriz, né? Que passou a mesma coisa com a mãe dela. Ela fazia o mesmo relato que você está fazendo. Então, não é ser ou não esclarecido, mas é uma área muito específica e às vezes as perguntas certas o familiar não acessa, né? Então, tem tudo isso.
E você falou da parte genética, né, do componente genético aí, mas existe alguma coisa que a gente possa fazer para prevenir demência, doutor? Tem alguma Sim, sim. recomendação? Dentro a parte ambiental que a gente fala, né? Então Sim, tem essas recomendações, que são as clássicas, né? Dieta, a gente sabe que dieta com pouco consumo de ultraprocessados, defumados, gordura saturada, né? Ela é benéfica, né? Ela ajuda a preservar mais tempo a longevidade celular, o controle de estresse, ansiedade, o exercício sem exagero. A gente sabe que, aliás, tudo na vida é exagerado, né? Então, exercício exagerado pode ser até deletério, né? E o sono, já voltando a linkar com o sono um pouquinho, mas o sono também é fator protetor para para demência. O sono de demência. boa, não, a gente fala sono bom, às vezes dá a impressão que é só quantidade, é quantidade e qualidade, né? São as Qualidade, duas né? coisas. Ah, sim. E nós falamos bastante, nomeamos, né, das demências, Alzheimer, enfim, outras demências. Antes da gente conseguir diagnosticar, o cérebro já inicia, já dá sinais, né, assim, antes de você ter algum sintoma, ele vai adoecendo ou realmente o sintoma é o momento que ele está começando a ter essa debilidade? Geralmente dá sintomas sim, Rosângela, porque a gente tem, na maior parte das vezes, a demência é um quadro mais insidioso, arrastado, né? Então, existe até um certo limite, um comprometimento que é subjetivo. Às vezes o próprio paciente nota, ele fala assim, eu tô meio esquecido, eu tô meio desatento, sei lá, qualquer coisa que é diferente do que ele era, porque você tem que comparar com o que ele era antes. Se a pessoa sempre foi desatenta e ela continua desatenta, isso não é um Ok, fator. Mas ela sempre foi super atenta, multitarefas, que a gente não é exatamente multitarefas, né? Mas a gente fala que a gente é. E agora ela não consegue mais, perde foco, né? Então, e aí você vai às vezes aplicar escalas e dentro do limite ela pontua normal. É o que a gente chama de cérebro em risco. É um declínio subjetivo. O cérebro em risco tem outros nomes, né? Geralmente tem o cérebro em risco, aí depois evolui para uma coisa que a gente chama de comprometimento cognitivo leve, que aí você já tem um déficit de pontuação, mas muito discreto, mas já é o prejuízo de um domínio cognitivo, né? Essa definição do CCL, ou tem gente que fala transtorno, né? TCL, e depois a demência. Não significa que um cérebro em risco vai necessariamente evoluir para os outros estágios, mas é um já alerta tem um comprometimento. que às vezes é notado pelo próprio paciente, quando ele tem mais crítica, ou às vezes é notado pela família. Mas é Então, só um neurologista mesmo para conseguir alguém que identificar, né? trabalhe nessa esfera, né? Hoje em dia não é mais só a neuro. A neuro e a psiquiatria tradicionalmente sempre Exato. trabalharam. Hoje a geriatria entrou muito forte, né? E eu acho que eles têm visões de certa forma diferentes, mas complementares, então sempre é benéfico, né? E eu mesmo, como professor, eu treino meus alunos. Eu falo que qualquer clínico geral tem capacidade de fazer um rastreio cognitivo, ainda que grosseiro, para saber se esse paciente precisa ser encaminhado para um especialista. Porque muitas vezes, né, pegar o exemplo do SUS, você vai passar no médico do posto, o médico do posto tem que saber fazer alguns testes para falar, olha, você tem alguma coisa que eu não consigo fechar o diagnóstico, talvez um Alzheimer, seja lá o que for, e aí eu posso te encaminhar para o especialista. Isso é um ponto. Outro ponto que não é tão pertinente na discussão, mas só para pontuar, é que existem marcadores em alguns casos. Então, o Alzheimer ele tem marcadores que a gente pode dosar tanto no líquor, que é o líquido que reveste o cérebro, quanto no sangue hoje em dia. Mas, geralmente, a gente só solicita, porque eles são caros, né? Então, a gente solicita quando há uma suspeita clínica, né? Existe algum comportamento clássico que você possa dividir, que você acha que aí realmente vira o diagnóstico para uma demência? Eu não quero alertar todo mundo. Eu estou Não, a pensando na gente tem. pergunta e ao mesmo Sim. tempo eu estou pensando do pessoal começar a ficar em alerta máximo, né? Bom, geralmente a gente tem apesar de eu ter falado dessa questão da gente tentar proteger o familiar, no íntimo, geralmente você sabe quando que o seu familiar não está funcionando da forma que ele funcionava antes, né? Então, qual que é o nível de funcionamento vai depender
da genética e muito também do que a gente chama de reserva cognitiva, né? Quanto mais anos de formação escolar, tanto o ensino desde o fundamental e médio até o superior, pós-graduação, etc., quanto mais a gente faz exercícios mentais ao longo da vida, a gente cria mais sinapses, né? Então, essa reserva vai começando a se perder no começo do processo demencial. Então, esse sensor aí é importante. A gente fala muito da memória, né? Que é o mais clássico, mas, de novo, memória é um domínio cognitivo. Sim. Então, demências, a própria que a gente acabou de falar desses dois personagens aí, o Bruce Willis e o Bruce Lee, a DFT, né, demência frontotemporal, geralmente elas começam com uma memória ótima, mas a linguagem vai decaindo. Então, pessoa que sempre foi, sei lá, muito eloquente, falava até palavras difíceis, né? Começa a empobrecer, começa a falar assim, me dá isso aqui, copo, copo. Olha. Então, começa a ter essa... Então, tem domínios, né? Linguagem, memória, atenção, comportamento. Então, a própria demência frontotemporal, ela é uma entidade que ela abarca um espectro, né? Então, tem o espectro de fala, de linguagem, e tem o espectro comportamental. Às vezes, a pessoa está com a linguagem ok no começo, depois tudo acaba evoluindo. Mas o primeiro sintoma é alteração comportamental. Então, uma pessoa que sempre foi animada, expressiva, ela fica apática, né? E não é só uma depressão, quer dizer, você percebe que é algo a mais, ou o contrário, ela pode até ter comportamentos desinibidos, uma pessoa tímida vira desinibida, inconveniente, inapropriada, até com, eventualmente, comportamentos até sexualizados, impróprios para no público, né? Então, ou seja, qualquer mudança de funções mentais, qualquer uma, você está na dúvida, mas pode ser só depressão, pode. Na dúvida, encaminha ou consulta um profissional da área. Não tem uma idade pré-estabelecida também, né, doutor? Recomendada. É sintomático mesmo, né? A vida inteira, claro. Como a maioria das demências ocorre mais para frente, na 7ª, 8ª década de vida, cada década que a gente avança, a gente aumenta exponencialmente a chance. Não é linear, é uma progressão logarítmica quase, né? Então, vai aumentando muito a chance. Mas esse feeling, essa detecção, tá na dúvida, conversa com outro parente, às vezes não é nem parente, mas algum funcionário que trabalha próximo, né? Alguém da casa, o vizinho. Quem está no círculo próximo tem que conversar e falar, não, também concordo, a pessoa não está... Não está como era antes, né? Isso é importante. E voltando um pouco para a questão do sono, o que você viu na sua clínica, né, de pacientes eventualmente com sintomas reais por não terem tratado a apneia do sono antecipadamente? Bom, a apneia do sono, só para explicar para a audiência, né? De novo, o nome completo, ela tem nome. Eu falo até para os meus alunos brincando, a apneia tem nome e sobrenome, né? Então, a gente está geralmente falando da doença chamada apneia obstrutiva do sono, ou AOS, né? Antigamente se falava síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Agora a gente abreviou, mas é uma entidade que ela tem uma dificuldade de passagem de ar à noite pela parte da faringe, né? Então a faringe fica estreita, né? E aí você tem uma passagem mais dificultosa, mas passa algum ar ainda, que é o evento que a gente chama de hipopneia. E, eventualmente, em alguns horários do sono, ela tampa completamente, que é a ausência de fluxo de ar, que é a apneia. Então, na verdade, você tem um conjunto de ambas. E ambas são tão ruins para o cérebro quanto. A hipopneia, geralmente a pessoa, quando ela começa com a apneia do sono, inicialmente ela vai fazer mais hipopneias e eventualmente ela progride com cada vez maior proporção de apneias. Mas em um ou outro caso, você tem aumento do esforço da musculatura respiratória, né, para você tentar fazer
o ar vencer uma resistência maior, uma questão de física, e você tem queda da oxigenação noturna. Além de, esses dois fatores, eles acabam gerando uma perturbação de uma coisa que a gente chama de arquitetura do sono. O sono tem uma arquitetura, é um nome pomposo, mas tem os estágios do sono que são coordenados, eles não acontecem caoticamente. E a apneia faz com que isso aconteça caoticamente. Então, geralmente o paciente ele reduz a quantidade de horas, porque ele acorda muito à noite, né? Então, se reduz o que a gente chama de eficiência do sono, que é nada mais do que assim, eu fiquei deitado 8 horas e do tempo que eu fui deitado eu dormi 8 horas. Isso é 100% de eficiência. A gente não tem 100%, mas tem algo como 88, 89, essa eficiência reduz. Então você tem menos horas de sono e as horas que você tem são de má qualidade porque você tem esse caos da arquitetura que deveria ser de um jeito e de outro. Isso, em última análise, gera envelhecimento do corpo, não é nem só do cérebro. Do corpo também. Você aumenta a chance não só de demências, né, ou de, assim, eu já tenho uma genética favorável, ela vai aparecer de forma mais precoce, mas outros órgãos igualmente. Então, aumenta a chance de doença do miocárdio, infarto, até parada cardíaca súbita, você aumenta a chance de distúrbios metabólicos, né? Piora do colesterol, diabetes, a pressão fica mais difícil de controlar, né? Inclusive tem o cardiologista acabou entrando muito no sono. Um dos fatores é que um dos exames que os cardios fazem é aquele mapa que a gente põe, né? E fica medindo a cada 15 minutos. Um dos primeiros sinais que a apneia dá, às vezes o paciente nem sabe que tem, essa medida da pressão, a gente tem uma quedinha do valor da sistólica e da diastólica à noite. Então, minha pressão média durante o dia é 12/8, à noite ela vai ser 11/7, mais ou menos. E essa queda não ocorre na apneia. Então, a primeira, às vezes, pista não é nem o exame do sono, que é a polissonografia, que é aquele exame que se dorme ou na clínica ou com aparelhos próprios em casa, né? Então, o cardiologista olha o mapa e ele fala, talvez essa pessoa tenha apneia mesmo sem ela ter as queixas clássicas, que são, além de uma noite de sono ruim, as repercussões diurnas. Sim. Então, cansaço, fadiga, perda de ânimo, perda de foco, perda de concentração, e até fazer um gancho que eu acho que é interessante, que a apneia também é uma doença que ela é mais prevalente quanto mais idade a gente tem, mas ela pode ocorrer na criança. Então, só um alerta que eu faço, porque a gente está atualmente tratando muitas crianças com déficit de atenção e hiperatividade. Não que o diagnóstico esteja errado, mas muitas vezes esse transtorno ele é exacerbado ou causado por apneia infantil. Porque os sintomas infantis, além de tudo isso, é a criança que não para quieta na aula, que não aprende. Então, aproveitando de jogar esse alerta, porque qualquer criança que tem essa dificuldade, eu tenho para mim, não estou falando em nome da sociedade, mas de médica, mas criança para mim que tem esse diagnóstico, ela tem que fazer exame de sono. Deveria investigar essa parte do sono. Isso, porque a criança ela não tem aquele perfil, porque quando a gente fala de apneia, né, a população já pensa assim, um indivíduo mais obeso, sedentário, que bebe álcool à noite, né, porque o álcool ele piora a apneia. Mas não, a criança às vezes ela nem tem obesidade, ela tem uma dificuldade às vezes de hipertrofia de adenoide, amígdala, são outras causas, mas que igualmente obstruem o ar. Então, é uma doença para todas as faixas etárias ficarem de olho. Olha, e aí a gente estava falando da dificuldade, melhorou muito, né? Mas assim, ainda tem dificuldade de se questionar o sono para o indivíduo adulto, criança, eu acho que deve ser entra muito forte na conta. Difícil, E os pais têm que ficar alertas, né? Às vezes a criança está tendo um desempenho ruim. Mas é o sono. Ou é só o sono, ou ainda que tenha um TDAH formalmente, isso vai ficar pior com sono ruim. Então, a criança, especialmente se ela já tiver um TDAH primário, ela, mais que outros, ela precisa dormir muito bem. Eu acho importantíssimo você trazer isso, porque ainda assim, para os leigos, né, e para, assim, me colocando nesse papel também, a maioria ainda
acredita que é só o ronco que é o problema, não tem a profundidade, né, não tem a real dimensão de uma possível, né, causa de diagnóstico de um TDAH que pode ser realmente um distúrbio de sono ali na criança que pode afetar. Exatamente. Eu acho que todos têm que ficar bem conscientes. E aí, pegando um pouco de gancho, é comum na Primora, né, no caso, a gente receber os pacientes depois falando, olha, diminuiu o meu remédio de pressão, não preciso mais tomar, e enfim, tudo. E é muito satisfatório a gente ouvir isso, né, que realmente a pessoa é perceptível a melhora. E eu queria ouvir do doutor o que você mais identifica, né, de melhora clínica depois do início de tratamento nos pacientes, né, ou que em algum momento te surpreendeu, enfim, né, que realmente aconteceu. Não, é interessante porque isso liga com o que a gente estava conversando no começo. O sono, às vezes a resposta do tratamento é tão rápida que até surpreende até o profissional, né? Então, em neurologia a gente está acostumado com respostas mais lentas, tratamentos mais não tão eficazes às vezes ou que demoram para agir, né? O sono é muito comum se ouvir o paciente que trata, seja com dispositivos, né, orais ou CPAP ou cirurgia, seja lá o que for. Às vezes no dia seguinte ele já fala, nossa, eu tinha uma certa relutância em tratar porque tem um certo preconceito, né, de usar no caso do CPAP especificamente, um equipamento que fica o tempo inteiro na área nasal, né, isso pode incomodar, mas a resposta é tão boa e rápida para grande parte que eles se convencem com poucos dias de uso. Claro, precisa de um acompanhamento do profissional, tanto do médico quanto do profissional que vai acompanhar o uso do CPAP, né, se for o caso, ou seja, qualquer outra técnica, você tem que ter o acompanhamento para ver se está adequadamente tratado. Mas é impressionante. Como a gente nota já, não sei se você tem essa impressão, mas... Tenho. É muito satisfatório, né? Dá uma satisfação muito grande, realmente. Depois da adesão, você vê isso acontecendo. Fora a redução dos riscos que a gente falou mais cedo. Né? Sim. Até produtividade as pessoas relatam, né? Você falou do TDAH, mas tenho adultos, né, que relataram, nossa, não dava conta do meu trabalho, agora consigo terminar antes, né? Então você vê que tem um impacto muitas vezes que a gente nem imagina, né? E gera, inclusive, melhora econômica tanto para a pessoa, muitas vezes ela é mais produtiva, né? E a empresa gasta menos com... Porque o sono ele entra na conta de faltas, né, às vezes, ou de presenceísmo, né? Presenteísmo. Que realmente a pessoa está presente, missa de corpo presente, que eu falo brincando, mas o corpo está lá, mas a pessoa não está produzindo, não está rendendo. Sim. Então, isso melhora globalmente, né? Uma dúvida que eu tenho, na realidade, doutor, é tão danoso a questão da dessaturação quanto os despertares? Porque, né, eu pegando não só a questão da apneia do sono, mas eventualmente de outras situações, o fato dos despertares noturnos também vai danificar vai causar esse é um ponto de discussão interessante, Rosângela, porque classicamente, né, a apneia obstrutiva ela ainda tem a definição dos primórdios da sua descrição, quer dizer, você tem no exame do sono, né, você tem o parâmetro de quantas paradas ou reduções, né, quantas apneias e hipopneias ela tem durante a noite, durante o sono. Aí você faz uma conta simples, né, de divisão, você fala, teve, sei lá, tô muito assim grosseiramente, né, teve 100 apneias à noite e dormiu 10 horas. Sim. Então, 100 dividido por 10, né, dá 10 eventos por hora em média. Então, essa métrica ainda é a métrica oficial. Na verdade, eu falei 10, mas como exemplo, a apneia ela é diagnosticada a partir de 5 ou mais eventos respiratórios à noite, né? Aí tem as faixas, né? Então, 5 a 15 a gente considera leve, 15 a 30 moderado e acima de 30 eventos por hora grave. Isso é uma média. Tem partes do sono que a gente tem mais, tem menos. A posição também influencia, a barriga para cima é pior, né? Mas a gente já tem uma ciência já de vários trabalhos científicos que essa não é a história completa. Então, às vezes, você tem duas pessoas que têm o mesmo índice, porém, uma tem mais hipopneias que apneia, então ela não desatura tanto, ou não fica tanto tempo com oxigênio baixo,
e a outra tem muito mais apneias, às vezes as apneias delas duram mais, tem gente que faz 1 minuto de apneia, e aí a carga, então a gente está falando mais de índice de dessaturações e carga hipóxica, né? Entre outras medidas. Então, eu tenho que, futuramente, talvez, não sei se a definição diagnóstica vai mudar, mas a gente vai pôr isso na conta como cálculo de gravidade da apneia também. Então, não é só o índice de eventos, mas também... A dessaturação. Exato. O tempo, número, stage shifts, né, eu falei dos estágios do sono. Quanto mais a apneia causa mudanças repentinas de estágios, também pode entrar no cálculo. A gente está debatendo ainda isso em sociedade, né? Eu acho que teve Sociedade do sono, falam, né? Sociedades médicas. Né? Eu falo que isso só foi possível por conta do monitoramento que a gente tem, né? E a gente conseguir realmente ter essa amplitude de informação, de trabalho científico que tem sido feito no Brasil e no mundo, né? Isso é uma coisa que veio muito ao nosso favor. Acho que a pandemia acelerou, né, de Covid, mas a gente já estava, antes disso, com aparelhos que fazem o monitoramento e enviam para o profissional à distância. Então, hoje, né, o profissional ali que vai fazer o acompanhamento do CPAP, geralmente um fisioterapeuta, mas não só, ele consegue ter os dados em tempo real e toda noite, né? Então, esse monitoramento... E até hoje em dia já está se usando algoritmos automáticos para alertar o próprio paciente e até o profissional. Olha, esse cara precisa vir em consulta mais cedo porque não está legal, né? Então, isso é muito importante. A gente está usando isso muito a nosso favor. Muito bom mesmo. Existe uma relação entre a apneia do sono não tratada e a demência, o Alzheimer? Tem total relação. Quanto mais tempo você deixa a apneia ocorrer sem intervenção, mais você antecipa um quadro de demência, né? E mais rápido ela evolui. Então, mesmo quando o paciente já tem demência, a gente sabe que tratar uma apneia comórbida vai causar um retardo na evolução, porque, infelizmente, as demências ainda são, a maioria, com evolução inexorável. A gente usa tratamentos para retardar, mas ela evolui. E a gente sabe que, eu insisto muito nessa tecla, às vezes a pessoa fala, mas meu pai já está com Alzheimer. Sim, mas se você tratar a apneia, a gente sabe que isso vai evoluir de forma mais lenta, né? Traduz-se que a pessoa vai ficar mais tempo funcional, mais tempo convivendo com a família, participando ativamente, né? Então, nunca é tarde. Nunca é tarde Nunca é tarde para começar, né? Exatamente. E eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho, né? A gente falou, não entrou na questão dos níveis de profundidade, né? Do N1, N2, enfim, acho que já juntou. Eu acho que eu estou meio desatualizada com relação aos estágios de você sono. Você está falando certo mesmo. Certo? Tem a parte que a gente chama de não REM, e tem o estágio a gente chama de N mesmo. Então, N1, N2, N3 e tem o REM. E o REM. E aí eles ficam ciclando ao longo da noite. Ao longo da noite. Então, quando a gente fala de cansaço, de sintomas, né, de esquecimento, tudo que nós falamos aí, eventualmente de pressão, de alteração de pressão, pode ser por questões de apneia e por essa estrutura que você falou no início do sono de não ter sido da forma adequada. E a gente sabe do sono REM, que é um sono profundo e necessário, né, para todo mundo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre do sono REM, o que acontece dentro do sono REM, né, para o paciente. Tá, o sono, então, ele é dividido dessa forma, né, porque o REM ele é um estágio muito particular. E os outros estágios, os N's, né, N de novo de não REM, o N1, N2 e N3, eles são diferentes, têm características diferentes, mas eles têm algumas coisas que os unem. Por exemplo, são estágios que há um predomínio maior de uma coisa que a gente chama de tônus parasimpático. E o REM, isso não ocorre ele cicla entre simpático e parasimpático, que faz parte do nosso sistema nervoso autônomo. Isso é um dos exemplos, né? O REM, inclusive, esse nome é mais usado para o sono de humanos. Mas alguns animais, mamíferos em geral, né, eles têm sono REM, só que a gente chama de sono paradoxal,
que foi o nome originalmente descrito, porque ele é paradoxalmente, ele parece que a pessoa não está dormindo. Por que a gente fala isso? O REM, quando a gente vê alguém no estágio REM, tem aquela coisa clássica, a pessoa está mexendo os olhos, Sim. né? Então, óbvio, ela está dormindo, mas quando você faz o eletroencefalograma das ondas cerebrais, elas são rápidas. Sim. Então, ao mesmo tempo que ele gera algumas coisas de relaxamento muscular profundo, né? A gente praticamente não move músculos durante o REM, ou não deveria mover, né? Do pescoço para baixo. Ele é um sono que uma pessoa que não é treinada em olhar ondas cerebrais, né? Ela pode achar que a pessoa, nesse período que ela está vendo as ondas, mas não está vendo a pessoa, está acordada porque as ondas são muito parecidas. Então, traduzindo, é um sono paradoxal porque o córtex está em atividade rápida, assim como na vigília, mas há diferenças importantíssimas, né? Inclusive essa tal atonia muscular, que a gente está acordado, a gente se mexe. Mesmo a gente parado, a gente tem um tônus muscular para manter nossa postura, e no sono REM a gente não tem. O funcionamento também cortical, apesar de ser parecido, não é exatamente o mesmo, né? A rapidez do REM ela tem funções diferentes, consolidação de algumas memórias. Então, é interessante que é um sono muito sensível a um problema que eu acho que é o maior problema de sono hoje, mais que a apneia, até mais que a insônia, que é o que a gente chama de sono insuficiente, que é a privação de sono. Então, a maioria das pessoas não está dormindo. A gente não está nem falando de qualidade, a gente está falando de quantidade. Aquela conta clássica, né, que a maioria dos adultos, a gente fala que precisa de 7 a 9 horas, isso varia de pessoa para pessoa, mas às vezes as pessoas estão dormindo 6, 5 horas e como a arquitetura do sono que a gente estava falando, ela vai mudando ao longo da noite e os estágios vão ciclando, eles se intercalam, mas não de forma homogênea. Então, traduzindo, a primeira metade da noite a gente faz muito mais sono não REM. A segunda metade a gente faz REM, muito mais. Então, quando você se priva de sono, o maior prejudicado é o sono REM, que é importantíssimo para uma série de coisas, inclusive memória, inclusive proteção contra demência e outros fatores. Então, se tem um principal, o que sofre mais é o REM. É o REM. Interessante, né? E ele tem o tempo dele, digamos assim, para acontecer. Não adianta você falar assim, ocorra vou agora. Dormir profundo. Não, o seu corpo fala assim, eu vou fazer REM, mas na hora certa, na segunda metade eu vou fazer mais. Não é que você não faça nada na primeira, mas proporcionalmente ele ocorre mais na segunda. Fantástico. Fantástica explicação. E a gente pode, então, acredito com tudo isso que você falou, que tratar a apneia é uma forma de prevenir a parte cognitiva de um indivíduo também, né? Não deixa de ser uma prevenção? Não deixa de ser uma prevenção. Não deixa de ser uma prevenção, não deixa de ser uma prevenção, inclusive tratar a apneia proporciona que o indivíduo faça os estágios corretamente, que são importantes para a consolidação da memória e a tal neuroproteção que a gente fala. Tá. Eu sei que você está mais focado, né, tanto na universidade, enfim, com o sono, mas de uma forma geral, dentro aí da tua área, o que tem mais aumentado nos consultórios hoje? Quais são as queixas? De neurologista em geral. De neurologista em geral. Eu diria que sempre houve procura por consultório neurológico, mas eu acho que as pessoas agora elas estão mais cientes do papel do neurologista, que muita gente nem sabia há poucos anos nem direito a diferença do neuro e do psiquiatra. Era, por exemplo, comum ir no neuro, vou falar uma coisa bem grosseira, mas que eu ouvia lá atrás, né, que a pessoa ia no neuro tratar, por exemplo, depressão, ansiedade, porque psiquiatra é médico de louco. A gente ainda ouvia isso. Então, a informação está chegando, né? Embora exista muita coisa que a gente tem que tomar cuidado com informação sem critérios, mas as pessoas estão entendendo melhor o papel do neuro. Então, você tem maior procura das pessoas com medo de evoluir para demências ou outros processos degenerativos. Às vezes até porque o pai ou a mãe ou o tio, o avô tem algum problema. Inclusive, gente jovem. O consultório neurológico, ele sempre foi historicamente um consultório mais procurado por pessoas idosas.
Hoje já não tanto. Então, Olha, vem muita gente jovem, por vários motivos, inclusive por sono, entre outros. Com dificuldade de aprendizado. Agora, o próprio TEA está entrando no tá consultório entrando. neurológico. No adulto, ainda é mais um campo da psiquiatria, mas os neuros estão tendo que aprender um pouco mais. Eu mesmo nunca tive uma formação na residência, mas eu procuro me informar, porque as pessoas procuram e eu preciso pelo menos saber orientar o básico, né? Então, diversos motivos. Olha, Os clássicos de sempre, AVC, epilepsia, dor de cabeça, mas eu vejo mais ciência da população no papel do neurologista pedindo ajuda nessas áreas. e assim, é uma avaliação genérica, é claro, mas você acha que hábitos atuais da população têm intensificado alguns distúrbios, digamos assim, alguns Bom, problemas nessa área? só do sono para ficar nessa área, depois da pandemia, a procura explodiu, né? Então, antes da pandemia, a gente falava que a insônia crônica, não aquela de um dia de vez em quando, todo mundo tem de vez em quando uma Sim, noite de insônia, vai ter uma prova, um concurso, ou brigou com alguém, sei lá. Pontualmente a gente tem, mas assim, insônia crônica por meses, né? 3 ou mais vezes na semana, né? A gente, antes da pandemia, a gente falava numa prevalência mundial de 10 a 15% da população adulta. Hoje tem trabalhos mostrando 30%. nossa, Então, não que necessariamente não melhorou, mas a gente sabe por dados confiáveis de vários estudos de vários países que a gente nunca mais voltou ao patamar pré-pandemia. nossa, não Então, só sabia isso já é disso. um motivo de aumento de procura, Sim, né? Fora a questão da consciência mesmo, das pessoas lerem mais sobre as doenças. A mídia, não só a mídia internet, mas a própria TV aberta, fala mais de distúrbios neurológicos, né? O próprio sono, eu vejo cada vez mais reportagens do tema, então a população se conscientiza. acaba se conscientizando, né? Exato. O sono ele tem sido muito vinculado por fazer parte totalmente da longevidade, né? Então eu acho que isso realmente e tem vários dispositivos hoje que ajudam a fazer o monitoramento, enfim, acho que vem saltando aos olhos aí, olha, preciso prestar atenção no meu sono também, né? Ele está dentro aí do contexto Com da certeza, saúde com como um certeza. todo. Eu Até vejo nos isso, né? dispositivos smartwatch mesmo, né? Exato. Anéis, enfim, reloginhos, cada hora tem uma coisa nova. Não vou falar de eficiência, E né, de até, medição, mas assim, você vê que é algo que já vem chamando sim, sim, atenção, né? sim. E até para a empresa é lucrativo que faz essas tecnologias, porque as pessoas cada vez mais elas vão comprar um dispositivo eletrônico, elas querem saber se o dispositivo também dá dados de sono. Sim. Só um parênteses, né, para deixar Não bem é claro, clínico, não é né? clínico e Não é esses dados clínico, não são validados cientificamente, exato. mas é um começo Sim, de exploração dessa tecnologia. sim. Que pode gerar provocar, digamos assim, realmente um despertar ali. Olha, tenho que procurar ajuda, né? Exatamente. Eu Tenho acho que que isso é uma procurar função ajuda. ótima, porque o dispositivo vai dar uma noção leiga, mas a pessoa fala, opa, será que eu preciso procurar ajuda? Sim. E vai realmente procurar. E, doutor, existe algo que você gostaria que toda a família ou indivíduo soubesse, assim, antes de ir para uma consulta com um neurologista? Antes de chegar, né, até uma consulta? Olha, eu acho que com a conscientização da população, a procura errada está sendo cada vez menor. Então, às vezes a pessoa até procura por um problema e acaba vendo que tem. Outro. O sono, vou voltar no sono de novo, mas assim, é porque eu ativamente eu pergunto de sono. Então, às vezes Sim, a pessoa vai com uma queixa outra, e como o sono ruim piora quase que tudo, às vezes eu acabo entrando na anamnese e pergunto como é que é o sono, e a pessoa começa a falar do sono e também percebe que também precisa de ajuda nessa área, né? Então, eu acho que as pessoas têm uma consciência de quando procurar. E mesmo que ela não tenha e chega para você, né? Vou dar um exemplo. Eu vou dar até um exemplo anedótico, assim, que é bem. Já aconteceu, e por erro de secretaria, de encaminhamento, de pessoas que tinham marcado
um urologista vir comigo porque alguém confundiu, em vez de urologia, pôs neurologia. Nossa. Mas só estou usando esse exemplo anedótico porque, acima de tudo, eu sou médico. Você fez né? a consulta. Então, a pessoa tem uma queixa de próstata, óbvio que eu não vou tratar um problema prostático, nem quero, nem sou tecnicamente. Sim. Mas eu posso fazer algumas perguntas que eu aprendi como graduando de medicina para já dar alguma orientação mínima. Assim, o senhor está tendo aumento de frequência urinária, o fluxo urinário está baixo. Realmente, você precisa, né, de um... Então, eu ainda tento olhar o cenário de forma otimista, porque mesmo não sendo eu que vai resolver, eu consigo dar alguma orientação. E acho que esse acolhimento é importante. Sim. Muitas vezes o paciente, como eu falei, vem por X e sai com Y. Mas esse acolhimento é importante. Às vezes a pessoa fala, não, obrigado por ser me orientado, vou procurar tal especialidade. Mas sabe que você falou uma coisa e eu lembrei de outra agora, porque também é muito comum quando a gente começa a fazer o tratamento com o CPAP, essa questão de acordar à noite, né, para ir ao banheiro, reduz assim significativamente, muito, né? As pessoas que acordam 3, 4 vezes diminuem para uma ou nem vai mais, né? Dorme seguido depois, né? Então faz um Sim, porque apesar de você ter no caso do prostatismo, você ter uma retenção urinária, a bexiga tá mais cheia. Aliás, uma bexiga está mais cheia, para essa bexiga cheia avisar você para acordar, para esvaziar, tem uma distância. E traduzindo muito leigamente, quer dizer, quando você tem uma instabilidade do sono pela apneia, o córtex está muito mais sujeito a acordar por coisas menos importantes. A pessoa não vai se urinar à noite, por exemplo, né? Mas qualquer informaçãozinha não tão importante para o corpo, na apneia, em outras situações que o sono não está legal, não está de boa qualidade, meio que assim, na dúvida, chama o chefe. E aí você importuna o chefe, que eu falo, o córtex, né? Por qualquer coisa. Então acontece isso mesmo, a pessoa reduz a frequência de despertar noturno para urinar. É claro que tem que ser aliado a um tratamento correto, mas sim, né? O benefício... Não é só no dia seguinte, é na própria noite esse benefício. Exatamente, um bom ponto que você levantou. Lembrei quando você falou. Nós vamos passar agora, nós já estamos quase finalizando, nós vamos passar para uma parte de perguntas rápidas, tá? Mais rápidas, não precisa ser assim, né? Mas para a gente ver, eu vou te fazer a primeira, um hábito indispensável para proteger o cérebro. Dormir. Uma coisa que as pessoas fazem todos os dias que prejudica o cérebro. Nossa, são tantas as coisas, né? Mas eu acho que é isso, são os hábitos não regrados, né? A falta de regramento, de rotina, de sono. Ficando só na parte do sono mesmo. Só ficando no sono, né? Mas a higiene, né? Exato, a higiene do sono ainda está muito precária. Sim. Isso em qualquer faixa etária, eu vejo isso. Uma mensagem para quem tem medo do Alzheimer. Olha, o Alzheimer, como a gente conversou, ele tem uma parte genética. Então, assim, se você tem uma genética favorável, pode ser que isso venha um dia. Mas eu sempre falo para os pacientes, especialmente mais jovens, assim, calma. Né? Primeiro porque, assim, normalmente você não tem nada cognitivo e faça uma boa prevenção com rotina de sono, higiene do sono, exercício, dieta, né? E também calma, porque a medicina está evoluindo muito. Então, daqui a 10, 20 anos, o tratamento, a prevenção vai ser muito melhor. Então, calma. Não sofra por antecipação. Seria isso. Eu vou dividir uma situação com você que eu lembrei de você outro dia, né? Que eu vi uma reportagem grande sobre a Suécia, que na Suécia, para a saúde mental, os médicos estavam prescrevendo viagens, né? Assim, e isso, não sei se você chegou a ver. Alguém me prescreva isso, mas daí também já faça parte do pagamento. Eles não estavam pagando, eles só estavam prescrevendo, né? E isso rodou em algumas mídias, sabe? Que olha, os médicos
médicos da Suécia para a saúde mental. Mas o doutor faz isso, porque você já prescreveu férias, entendeu? Eu vivo prescrevendo. Então, assim, eu falo, gente, figurativamente, mas eu falo. A gente acaba destacando tanto algumas condutas, digamos assim, né, lá de fora, mas isso acontece aqui, né? De experiência própria, na realidade, que você já chegou a falar comigo, né? Então, eu acho que, assim, isso é fundamental, né? Chega um momento que você tem que desacelerar, não tem outra forma. A gente nem falou de burnout, né? Sim. Mas tá muito interligado. Sim. E eu acho que um dos melhores remédios para burnout são férias mesmo. Às vezes nem viajar. Claro, Sim. viajar é sempre gostoso, agradável. Eu gosto muito de viajar, conhecer lugares diferentes. E quando eu viajo, eu me restauro, né? Porque a gente tem um desgaste natural. E cognitivamente, inclusive, eu me renovo, né? Mas o próprio fato da gente dar uma afrouxada na rotina pesada, mesmo que seja para ficar aqui na região, mas você aumenta a frequência de passeio que você vai fazer caminhada, né? Brincar com seus filhos, seu pet. Sim, já estimula, né? Estimula. Então, cada vez mais essa promoção de saúde tem que também pensar não só em medidas medicamentosas. Aliás, o Brasil, a gente está começando a aprender, a Suécia já sabe isso, os países que têm geralmente medicina pública muito boa, né? Então, Inglaterra, Canadá, né? Estados Unidos, não. Mas, assim, esses países que têm um serviço de saúde como um patrimônio, né? Assim, bem quisto pela população, cada vez mais a gente sabe que a medicina preventiva, que inclui férias, viagem, descanso, lazer, ela é mais barata do que a curativa. É muito mais fácil eu tratar esses sintomas com medidas não medicamentosas do que só prescrever remédio, que trata um sintoma, mas né? o todo do paciente não está sendo visto, né? Fantástico, doutor. Acho que era isso. Poxa, acabamos... Fluiu tão rápido, né? Foi rápido, não foi? Tem mais alguma coisa que você queira colocar? A gente deixa para um próximo encontro. Deixa para um próximo encontro. Fico à disposição. Paulo, muito obrigada. Eu gostaria de deixar uma lembrancinha desse momento e agradecer mais uma vez pelo muito seu obrigado. tempo. Por você fico muito contente pela lembrança, mas eu acho que a maior lembrança que eu vou gostar de ter é desse encontro, ser visto, depois as pessoas comentarem com a gente, falar, olha, vi o conselho seu da Rosângela, né? Vai ser o melhor presente que a gente, né, poderia pode ter, com certeza, ganhar, mas eu fico muito feliz pelo mimo aqui, e quando vocês quiserem, tô à disposição para novas conversas. Obrigada mesmo de coração, doutor. Eu que agradeço. Se o sono é o momento em que o cérebro se regenera, talvez cuidar do sono seja uma das maiores decisões de amor que podemos tomar por nós e por quem amamos. Muito obrigada.